Boa noite, sejam todos bem-vindos. Vou colocar aqui o tema da nossa live de hoje. Seu escritório está pronto para atender as demandas de seus clientes? Vamos escrever aqui rapidinho. Segundona. Vamos entrar. Hoje a live vai ser um bate-papo bem bacana. Vamos aprofundar aí bastante sobre esse assunto. Eu quero que todo mundo faça bastante perguntas, tá, gente? Esse é o momento, tá? Vamos lá, todo mundo entrando. Isso aí. Hoje nós vamos falar, né, um pouco sobre se seu escritório está pronto para atender as demandas aí dos seus clientes. Né? Nós vamos falar aí um pouco sobre sistema de gestão, software, a gente vai falar aí sobre controle de carteira, né, de processos, relatórios gerenciais, vamos falar também um pouco sobre provisionamento, tá? Então, vamos lá, vamos entrando para a gente poder falar um pouco. Sejam todos bem-vindos. Hoje, ao final, vamos fazer o nosso sorteio, né? Ei, Kelly! Tudo bem, querida? Hoje nós vamos fazer o nosso sorteio. Ao final da nossa live, o sorteio da nossa mentoria. E vai ser a nossa penúltima mentoria, né? Dia 29 é a última mentoria. E aí, infelizmente, a partir de julho, nós não vamos mais continuar com o sorteio, viu, gente? A gente continua com o serviço, a casa continua prestando aí o serviço de mentoria para quem desejar, mas o sorteio chegou ao fim, tá? Segunda-feira que vem, dia 29, é o último sorteio. Então, aproveite, quem ainda não fez a inscrição, vai lá no post oficial, faça a inscrição, siga as regrinhas lá direitinho para poder ganhar a mentoria, tá? É 1 hora de mentoria. Muita gente me pergunta como é que funciona. Mentoria é uma orientação, né? Eu oriento e esclareço e sugiro para vocês aí sugestões de melhoria com relação a um assunto específico, seja ele de gestão legal ou de controladoria jurídica, algum fluxo, algum alinhamento com relação a algum procedimento, um padrão para algum tipo de cadastro, de realização de algum serviço. Então, vocês trazem para mim e eu sugiro aí o que eu acho que melhor se aplica ao seu caso. Se tiver algum material que às vezes vocês queiram que eu analise esse material, me envia antes da mentoria para eu poder estudar e já trazer no momento da melhoria as sugestões, porque aí a gente não perde tempo na 1 hora, tá? Mas é 1 hora. E aí, no sorteio, eu tô fazendo como? Às vezes tem pessoa que não tem uma demanda específica, né? Então, eu tô fazendo aí um resumão do curso básico de controladoria jurídica. Mas é só nesse caso do sorteio, viu, gente? A mentoria, de fato, é para orientá-los em alguma demanda específica que vocês estejam necessitando aí de alguma ajuda, tá? Então, vamos lá. Então, vamos começar a falar do nosso assunto. Ei, Luiz, Gui, Diana,
Obrigada, gente, aí. Vamos lá falar sobre o nosso tema. Seu escritório está pronto para atender as demandas de seus clientes? Muita gente me questiona, né? Como é que estão os escritórios hoje em dia? Todo mundo está aí atendendo as expectativas dos seus clientes. Os clientes, às vezes, cada dia que passa, estão mais exigentes, principalmente aquelas empresas, né? Quando você advoga aí para empresas e empresas que têm às vezes um jurídico interno, né? Então ele já tem ali um conhecimento técnico muito bom e a empresa exige ali o acompanhamento próximo, né? Bem perto ali da carteira da empresa. Então as exigências são cada vez maiores, né? E o escritório tem que estar aí preparado para atender as expectativas com qualidade dos seus clientes, porque afinal de contas o mercado está competitivo e se você não conseguir atender os seus clientes aí da melhor forma, você acaba perdendo. O Luiz está perguntando aqui onde eu me cadastro. Aí, no Insta da casa tem um post oficial, ô Luiz, para concorrer ao sorteio de uma mentoria. Se eu não me engano, do dia 30 de março, tá? Aí lê lá que tem as regrinhas, como é que faz para participar. Tá? Parece que tem que marcar 3 pessoas, tá seguindo a casa, aí dá uma lidinha lá que você consegue cadastrar. Aproveita, corre. Então, gente, voltando ao nosso assunto, desculpa, eu sempre estou respondendo aí essas perguntas para os meus clientes, que eles se preocupam aí com a realidade atual, que é um cliente exigente, um cliente que controla suas ações de perto e que hoje não está mais preocupado só com o ganhar ou perder, mas está também preocupado com a relação da qualidade ao atendimento, né, do escritório também. Então, o que eu tenho aí para sugerir para vocês, para que vocês não tenham... Uai, cadê o... Sumiu meu negocinho aqui. Para que vocês não tenham aí nenhum problema com relação à gestão da carteira dos seus clientes. Primeiro é você conhecer a carteira do seu cliente, né? Conhecer a fundo. Saber quantos processos que tem por cliente. Saber por área quantos processos que tem, né? De preferência saber ali quantos processos que baixaram no mês de determinados clientes, isso é muito importante. Você demonstra dessa forma uma propriedade, um zelo com a carteira do seu cliente, né? Então você precisa aí ter números com relação à carteira do seu cliente, quantidade de processos, quantidade de demandas por área, civil, trabalhista. Se é só consultivo, demonstrar também aí, via timesheet, as solicitações dos seus clientes, a quantidade de solicitações, o tempo que foi realizado as demandas, concluídas as demandas do seu cliente, para ele conhecer aí quais foram e ter ciência, né, de quais foram as solicitações, o tempo demandado pelo escritório, o retorno do escritório com relação a essas demandas. Então, isso é muito importante. Como que você consegue fazer esse tipo de levantamento? Tendo um software jurídico, né? Tanto para o contencioso, onde você vai cadastrar ali todas as suas demandas e fazer o levantamento dessas informações, quanto para o consultivo também. É importante você ter um controle de timesheet para que você consiga lançar aí as suas horas vinculado a cada tipo de projeto, a cada tipo de serviço do seu cliente, né? Isso é muito importante. Hoje as empresas também, principalmente empresas, depois eu vou falar um pouquinho para quem atua mais para pessoa física, tá? Inclusive pessoa física tanto na área civil quanto para a área trabalhista, quem atua aí para reclamante também. As empresas hoje em dia, hoje não, né? Sempre se preocuparam, mas eu vejo a preocupação dos escritórios também com relação a isso. Com relação ao provisionamento, possibilidade de perda, né? Possível, provável, remoto e valores, valor financeiro, né? Para provisionamento.
E também tem-se uma discussão se esse serviço é realizado pela controladoria do escritório ou se é realizado pela equipe técnica do escritório. Vai depender do perfil do escritório. Sabendo que essa atividade tem que ser realizada por uma pessoa que tem uma capacidade técnica efetivamente boa. Não dá para ser um júnior, né? Tem que ser um pleno ou um sênior. Por mais que tenha, às vezes, um critério para provisionamento, seja ele simples, básico, né? Ou mais incrementado. O advogado precisa ter um conhecimento técnico melhor, porque ele precisa fazer ali uma pesquisa de jurisprudências, né? Do que cada tribunal está aplicando, para poder fazer um provisionamento da melhor forma possível, para que seja correto aí o provisionamento. Então, isso as empresas vêm buscando demais, né? Principalmente agora na época de crise, em que muitas empresas estão passando por dificuldade financeira, que estão querendo encerrar vários processos aí, né? Também a título de acordo, provisionar aí os processos para os seus clientes, para que seja realizado um acordo, né? Tão bom para a empresa quanto para a parte contrária, né? Então é importante esse provisionamento ser assertivo, tá? Como que é feito isso? Também via sistema, tem sistema que te possibilita, inclusive, de você provisionar por pedido, né? Você saber ali discriminar para o seu cliente qual pedido que ele está ganhando mais, qual que ele está ganhando menos, né? Qual que ele tem mais risco, menos risco. Então, isso é importante. E alimentar ele na medida, né, atualizar aí o provisionamento na medida em que os processos vão tramitando na justiça. Então, trabalhista, muitas vezes, tem gente que provisiona se é pela empresa, quando disponibiliza ali os documentos para saber, né, se tem todos os documentos, todos os cartões de pontos, para saber ali se a empresa tem alguma possibilidade de perder alguma coisa, né, ou de ganhar alguma coisa, ser julgada improcedente ali o pedido do reclamante. Às vezes faz um outro provisionamento depois da audiência de instrução, que ouviu ali as testemunhas, então já dá para fazer um dimensionamento melhor ali com relação ao provisionamento. Tem gente que faz também provisionamento quando sai a sentença, né? Ou antes da sentença, às vezes quando é realizada uma perícia, seja ela técnica, né? De horas, de cartão de pontos, seja de insalubridade, periculosidade médica. E depois, quando sai a sentença, quando sai o acórdão, né? Quando fez o embargo da execução. Então, a gente sempre está provisionando esse processo aí para que o valor seja o mais real possível, para que o seu cliente saiba de fato qual será o valor despendido aí por ele ao final daquela demanda, tá? Para o reclamante, né, às vezes é importante também você provisionar depois da juntada da contestação, porque aí você já tem acesso à documentação juntada pela empresa, né? Então, assim, cada escritório estabelece ali a periodicidade que vai realizar o provisionamento. E mesmo, eu acho importante, isso é o diferencial, é o plus do escritório. Eu acho importante que mesmo que não seja aí uma demanda solicitada pelo seu cliente, que você faça esse tipo de trabalho, né? O cliente fica encantado, né? Você encanta aí o seu cliente quando você apresenta para ele ali um relatório com o risco daquela demanda, ou o êxito daquela demanda, né? Tanto no polo passivo quanto no polo ativo. Então, é importante que, mesmo que não seja um requisito exigido pelo seu cliente, que você seja proativo e apresente esse tipo de dado, esse tipo de informação para o seu cliente. É um diferencial hoje no mercado, tá? Provisionar sempre os processos. Eu falo também com relação aos relatórios gerenciais, né? Muita gente me fala, nossa, meu cliente me pede relatório o dia inteiro ele me pede relatório e tudo para ontem, né?
Se você tiver um software bem alimentado, em que você estabeleceu ali os fluxos e os procedimentos para alimentação do seu sistema, de acordo com cada tipo de andamento processual, você não vai ter desespero para fazer relatório para o seu cliente. Você vai conseguir fazer de forma tranquila, porque você vai extrair do sistema, fazer um double check e enviar para o seu cliente. Mas se você ainda não conseguiu chegar nesse patamar, né? Se você ainda não conseguiu estabelecer ali os fluxos, os procedimentos para ter todas as informações exigidas pelo seu cliente dentro do software, de fato é um samba do crioulo doido. Aí é aquele desespero. Aí é pedir prazo pro cliente, é falar com ele, não dá para hoje, pode ser para amanhã, pode ser para depois de amanhã, para ganhar aí um prazo, porque dependendo do tamanho da carteira, você vai precisar ali de um tempo para ficar consultando e incluindo as informações, seja em planilha ou no seu sistema, para você extrair a informação depois, ok? Então, é importante aí que você saiba estabelecer quais são os fluxos de cadastro de informações dentro do seu sistema, para que quando você for extrair aí os relatórios gerenciais, já tenha todas as informações. Ei, Silvio, tudo bem? Forte abraço aí para você, boa sorte na sua live também, daqui a pouquinho eu tô lá te assistindo, tá? A gente tem uma perguntinha aqui, né? O que não devo fazer, né? O que você não deve fazer aí. Porque às vezes muitas pessoas falam o que você tem que fazer para você encantar o seu cliente, né? Para você atender bem o seu cliente, mas não falam o que você não pode fazer de jeito nenhum, né? Então, a primeira coisa que eu falo é com relação ao atendimento. O atendimento do cliente é muito importante. Então, o cliente, ele tem que ter uma referência dentro do escritório, aquela pessoa em que é responsável pela carteira dele. Então, o que eu sugiro você não fazer é nunca não deixar alguém responsável. O cliente, ele tem que ter uma referência dentro do escritório de que alguém está tomando conta dos processos dele. Então, nunca deixe a carteira do seu cliente pulverizada ali dentro de várias áreas, com vários responsáveis e tal. Sugiro sempre ter um responsável pelo aquele cliente e claro que cada área às vezes tem o seu coordenador, o responsável ali pela carteira do cliente. Mas o cliente tem que ter uma referência dentro do escritório. Normalmente, essa referência é a controladoria, né? Porque é a controladoria que compila ali todas as informações e envia para os clientes, né? Principalmente com relação a relatório. Com relação à parte técnica, o cliente ele vai ter uma referência em cada área, na área trabalhista, tributário, civil, mas ele tem que saber quem são as pessoas que estão cuidando da carteira dele, é demonstrar zelo. Então, o que você não deve fazer é deixar o seu cliente solto dentro do seu escritório, ok? Ele saber que ali tem um dono para a carteira dele, tá? Uma outra dica também, assim, do que você não deve fazer. Só um minutinho aqui com o celular, filho. O que você não deve fazer, né? É fraudar números, né? Ou às vezes não é fraudar números, é às vezes não apresentar números fidedignos, né? Fez o relatório ali rapidinho, às vezes teve um erro de digitação ou supôs alguma coisa e apresentou aquele relatório lá para o seu cliente. Relatório gerencial, eles são muito importantes. O cliente pega aquele relatório e faz alguma coisa com aquele relatório. Aquela informação serve para ele para realização de alguma outra tarefa, alguma outra atividade. E se aqueles números não for fidedignos, isso pode causar um transtorno gigante. Então, seja sempre transparente com o seu cliente. Se você às vezes não consegue apresentar alguma coisa, algum relatório, se você não consegue entregar alguma coisa a tempo, seja sempre transparente na relação com o seu cliente, porque uma vez que você quebra aí a sua segurança, né, com o seu cliente, acabou a relação. É igual qualquer tipo de relacionamento, né? Se as pessoas não terem ali a segurança, né,
naquela parceria, naquela relação, a gente não consegue continuar, tá? Então, seja sempre transparente com seu cliente. Nunca apresente o que não é real, de fato, para o seu cliente. Principalmente questões de faturamento também. Seja sempre transparente com relação ao faturamento. Escritórios que faturam aí muitas vezes por processo ativo, e aí às vezes não conseguiu consultar os processos, se efetivamente estão ativos ou não, acaba mandando ali a base do jeito que tá. E aí depois o cliente descobre que o processo já estava baixado e está cobrando como ativo. Então, isso é muito, muito importante que tem essa transparência aí na relação entre advogado e cliente, tá? Quais os benefícios de um provisionamento bem feito? Então, pois bem, a gente estava falando do provisionamento, eu tinha esquecido de ver as perguntinhas, acabei saindo um pouquinho aqui, mas vamos lá. A gente estava falando com relação ao provisionamento, e os benefícios do provisionamento é justamente o seu cliente conseguir aí já mensurar o tamanho do rombo ou o êxito dele em determinados períodos da vida do processo, né? Então, provisionar é o cliente ter aí, conseguir fazer aí, incluir dentro do seu fluxo de caixa o que efetivamente ele vai desembolsar a tempo e modo, né? Na medida que os processos for intimado para pagar ou que você queira realizar acordo. Então, os benefícios são imensuráveis. Primeiro, a questão financeira, né? Para você conseguir aí trabalhar com relação ao fluxo de caixa. E segundo, que às vezes você consegue reduzir aí fazendo um acordo, né? Dentro do provisionado, conseguir fazer um acordo ali com um valor bem menor, né? Principalmente esse momento em que estamos. Sugiro fazer isso. Pega a base sua de processo, seus clientes, entre em contato com o seu cliente, reúna com o seu cliente, troca essa ideia com eles, entenda aí a questão financeira deles, porque é um momento, às vezes, de conciliar. Muitas pessoas estão passando por necessidade e, às vezes, um valor que não seria atrativo, hoje é. Então, a gente está conseguindo encerrar várias demandas aí, com bons acordos, né? Porque a gente, diante dessa crise, a gente não sabe o que nos espera, né? Então vamos conciliar e encerrar aí as demandas o mais rápido possível, né? Principalmente a justiça e os processos físicos estão parados, então com certeza as pessoas têm interesse aí hoje em se conciliar melhor do que antes da pandemia, tá? Então, um dos benefícios do provisionamento é esse. Aí a gente estava falando sobre os relatórios gerenciais. Os relatórios gerenciais, além de ser uma carta na manga, né, para você apresentar aí, também, assim como o provisionamento, os relatórios gerenciais, você apresentar para o seu cliente independente dele solicitar. Você apresentar ali para o seu cliente o conhecimento daquela carteira, né? Demonstrar ali o que ele está ganhando, o que ele está perdendo, onde ele deve trabalhar, às vezes, para deixar de ter tipo de reclamatória ou de ações com relação àquele tipo de evento que vem acontecendo reiteradas vezes. Então, você conseguir sinalizar isso para o seu cliente, com certeza é um diferencial, independente da solicitação dele, né? Pense sempre em ser proativo, em apresentar algo diferente para o seu cliente. Porque o advogado, por formação, ele espera sempre ser demandado, né? Sempre que o cliente nos procura e tal, a gente está ali prontamente para atendê-lo. Mas a gente não tem por hábito, às vezes, procurar o nosso cliente e informar. Olha, seu processo está assim, seu processo está assado, olha, né? Então, assim, procure o seu cliente antes que ele te procure. Dê informação para o seu cliente antes que ele te solicite essa informação, né? Hoje, tudo bem que a gente tem aí acesso à internet fácil, todo mundo tem acesso à internet, as partes sabem consultar aí os processos eletrônicos, né? E sabem em que pé estão os processos, mas a gente sabe que no
no direito a gente tem muito juridiquês, né? Então, o nosso cliente muitas vezes não entende ali os termos, né? Ou às vezes acha que entende, entende de forma equivocada. Então, por mais que ele tenha às vezes acesso ao seu software ou ao PJE do próprio sistema, procura sempre orientá-lo, informá-lo de como está esse processo, né? Seja por planilha, relatórios gerenciais ou mesmo um telefonema, um WhatsApp, né? Hoje a gente tem vários tipos de ferramentas aí para manter os nossos clientes atualizados com relação às informações processuais, né? Entenda ali o momento que ele está passando para sugerir soluções, né? Pensando aí sempre da forma menos litigiosa, menos complicado ali para o seu cliente, né? Que eu acho que o momento hoje está pedindo isso. A gente precisa reduzir aí com relação às demandas jurídicas para que a gente saneie e atenda aí o nosso cliente o mais rápido possível, ok? Os relatórios gerenciais, tem muita gente que fala assim, nossa, Carmélia, mas tem relatório que eu não consigo, às vezes, estabelecer um fluxo para que eu extraia 100% das informações via sistema, né? Consegue sim. Claro que vai depender do software que você tem, né? Então, cada ferramenta disponibiliza aí campos e módulos para você inserir essa informação. Mas eu te falo que 80% dos softwares hoje jurídicos disponíveis no mercado, você consegue inserir aí bastante informação para qualquer tipo de relatório, tá? Na área trabalhista, que às vezes a gente precisa ter um módulo melhor, porque são informações que são mais informações e que você precisa detalhar de forma mais minuciosa, ok? No Cível já são informações mais simples, né? São menos pedidos, mas com certeza eu te garanto aí que 70%, 80% dos softwares hoje tem campo suficiente para você inserir informações para extrair nos relatórios, tá? E tenta ser o mais criterioso possível. Por quê? Porque se o seu cliente te pedir um relatório do mais simples ao mais bem elaborado, você vai ter a informação no seu sistema, tá? Às vezes começa do mais simples, depois que você viu que está rodando, está funcionando, a equipe já entrou ali no formato de inserir as informações do sistema, vai refinando mais e aperfeiçoando mais para que você consiga extrair mais informações para os seus clientes, né? A nível gerencial mesmo, de apresentação de resultados e que ele consiga fazer ali com aquelas informações, traçar estratégias dentro da empresa, né? Inclusive dentro de outras áreas, né? Principalmente, tá? Que consiga ali trazer soluções ou orientações, né, para outras áreas que demandam daquela informação, tá? Isso é muito importante hoje dentro das empresas. Então, relatórios gerenciais, ei, Francis, a cada dia que passa e ter informação, viu, gente? Eu vejo que às vezes a pessoa trabalha muito bem no relatório, fazem dashboard, fazem Power BI, né? Faz aqueles relatórios lindos e maravilhosos, mas com informações desnecessárias, né? Saiba o que o seu cliente precisa e entregue os números que ele precisa. Não fica floreando muito, não. Às vezes é melhor você ser simples e entregar um resultado que o cliente espera, que vai acrescentar ali para o negócio do seu cliente, do que você ficar incrementando ali com informações que pouco interessa para o seu cliente, tá? Então, entenda o negócio do seu cliente para que você aplique para ele, para que você demonstre para ele informações que vá acrescentar em alguma coisa no negócio dele. Não informações que ele não faz nada com aquele tipo de relatório, tá? Tá perguntando aqui como apresentar esses dados? Dashboard, Power BI. Hoje é imprescindível
que uma controladoria saiba realizar e manusear a ferramenta, né, de Power BI. Que você consiga ali cruzar as informações e dar para o seu cliente ali um cenário atual do que da carteira dele, do que vem se aplicando ali a carteira dele, tá? É um diferencial no mercado também, mas com informações importantes para o negócio dele, tá? Tenha sempre isso em mente, isso é importante, que é o que muitas vezes os escritórios não levam em consideração. Acaba ficando uma coisa tão repetitiva, tão maçante, que você acaba apresentando os mesmos números, os mesmos resultados, e o cliente aí te dá um trabalho danado para apresentar aquele relatório, e o cliente não faz nada com aquilo. Às vezes fica ali no e-mail, ele nem vê nada. Né? Então, você dar informações importantes e apresentando ali, ele muito bem elaborado, eu tenho certeza que seu cliente vai ficar satisfeito aí com o resultado, tá? Campanha de acordo, eu acho que eu mencionei isso um pouco para vocês, principalmente com relação ao provisionamento, né? Importante provisionar os processos para incentivar aí os acordos, né? Junto aos seus clientes, principalmente nesse momento. Michele, Amy, tá perguntando aqui, preciso de um número mínimo de clientes para controlar, para contratar a casa gestão legal? Não, já me fizeram essa pergunta, não tem porte de escritório para contratar a casa de gestão legal. Para você fazer aí, implantar gestão legal, para você implantar controladoria, não tem porte de escritório, não é pequeno, nem médio, nem grande escritório. Já prestei serviço para escritório com um sócio, carteira de 120 processos, já prestei serviço também para escritório com 60 mil processos, 80 mil processos, então não tem porte para você fazer gestão legal e implantar controladoria jurídica no seu escritório. Claro que quanto antes, melhor, porque você já cresce padronizado com o fluxo já estabelecido do escritório. Você erra muito menos. Então, quanto mais cedo, melhor, mas não tem porte, tá? Qual a periodicidade, né, de apresentar aí os relatórios? Primeiro, para aqueles clientes que exigem a periodicidade, atender a periodicidade solicitada pelo seu cliente. Mas se é um cliente que não te demanda esse tipo de serviço, de atividade, estabeleça aí pelo menos mensal, tá? Um relatório mensal, depois faz um consolidado trimestral ou semestral. Importante mostrar um consolidado, fazer um comparativo com o ano anterior, né? Ou o semestre anterior, trimestre anterior. Faça sempre ali um consolidado e faça também um comparativo. Isso é muito bacana. Mostra resultado. É dessa forma que você vai demonstrar o resultado aí do trabalho realizado do seu escritório, tá? Sistema, né? Hoje tem muitas empresas que têm sistema próprio, né? E o escritório que alimenta esse sistema para as empresas. E isso está sendo um requisito exigíssimo, muito exigente, assim, muito exigido aí pelas empresas. Porque elas se baseiam pelo software delas, elas tiram relatório pelo software delas. Então, qualquer erro, falha na alimentação desse sistema causa um desgaste gigantesco com o seu cliente. Então, tenha em mente, se o seu cliente tem um software próprio, ele tem que ser tão bem alimentado quanto o software do seu escritório, tá? Hoje a gente tem aí robô que faz a transferência desses dados, né? A leitura desses dados. Tudo que você coloca no seu software, ele copia o software do cliente, ok? Mas aí, às vezes, tem empresa que tem uma resistência com relação a isso, não consegue aí fazer essa comunicação, né? Via robô, tem um trave. Então, a gente tem que fazer manualmente. Então, estabeleça aí uma periodicidade para alimentação desse sistema. Entenda quais são os requisitos
para a alimentação desse sistema, porque isso é muito importante. Tem empresa que só fatura, só libera faturamento pelo site da empresa, pelo software da empresa. Então, se o software não tiver alimentado, inclusive, o escritório sofre penalidade pela não alimentação ou alimentação equivocada, né? Então, isso hoje em dia é sim um requisito para um atendimento, um bom atendimento para o seu cliente, né? Tenha zelo com o software dele. É através do software dele que ele vai extrair todas as informações, que vai puxar todos os relatórios, que vai provisionar, que ele faz ali toda a gestão da carteira dele e que ele vê o resultado do escritório. Então, se o software estiver sendo mal alimentado, com certeza ele vai te avaliar de forma negativa, né? Está sendo positivo a alimentação, ele vai te avaliar de forma positiva. Então, tenha isso em mente. Cuide do software do seu cliente como você cuida do seu software, com o mesmo zelo de informações que no seu sistema tem, no sistema do seu cliente também tem que ter. Isso é muito importante, tá? Porque eu vejo inúmeros problemas, aí teve aquela perguntinha, o que não fazer? Não cuidar do software do seu cliente. Pelo amor de Deus, não largue ele, porque às vezes acha que tem outras demandas mais importantes e não. A alimentação do software é tão importante quanto as outras demandas do seu cliente, tá? E estabeleça fluxo e procedimento para essa alimentação. Não deixe chegar na última semana do mês, onde ele vai extrair ali para fazer aquele mutirão e sanear o sistema, não. Estabeleça o fluxo e o procedimento periódico, de acordo com o andamento processual, para alimentar aquele sistema, para que você consiga ter os resultados ao final do mês, tá? Se ficar aí desesperado no final do mês, não diga que eu não avisei, tá? Tem as questões triviais, né, gente? Questão de prazos, de guias, de envios de relatórios para recurso, né? Isso são questões triviais, que eu acho que todo mundo já tem conhecimento, né? Que a gente precisa aí ter uma gestão, um controle com relação aos prazos dos nossos clientes, não perder prazo, conseguir aí demonstrar para eles também com relação o que vem sendo cumprido, né? Demonstrar às vezes a necessidade de recorrer ou não de uma sentença, de um acórdão, né? Muitas empresas, às vezes, que eu faço treinamento em company, eu chego dentro da empresa e no treinamento eles me colocam muito assim, Carmela, eu vejo que os escritórios hoje em dia não se preocupa com o nosso dinheiro. Tudo vai recorrendo. Claro que às vezes é uma política da empresa, mas se o escritório tivesse feito, às vezes, uma análise, me sinalizado que às vezes o valor para fazer um acordo, né, seria ali o valor daquele depósito recursal, seria menor e tal. Então, assim, várias empresas, às vezes, questionam essa falta de zelo, de cuidado com o processo dele, orientando, às vezes, a melhor estratégia de defesa, que às vezes nem sempre é recorrer, né? Então, eu acredito que essas questões relacionadas a prazo, solicitação de guias e relatório de recursos sejam atividades de praxe aí do seu escritório. Isso não é diferencial, isso é obrigatório. Isso não vai diferenciar o seu escritório em nada. Isso aí é o que se espera do seu escritório. Simples, né? Outras coisas que eu coloquei aqui é plus, né? Provisionamento, relatórios gerenciais, para alguns clientes, né? Que tem alguns clientes que isso também é básico. Mas prazo, solicitação de guias e relatório para recorrer, isso é o básico aí que você já tem que ter dentro do seu escritório. Como controlar, né, a emissão de guias, diversos sistemas dos tribunais? Controladoria, viu, gente? Estabelecer dentro da controladoria aí uma pessoa responsável para realizar esse tipo de atividade. Lembrando sempre que a gente tem diversos sites, né, de vários tribunais.
E na dúvida, gente, pegar o telefone e ligar, né? Pega o telefone, liga, pergunta, porque tem estado que para distribuir uma determinada ação é uma guia, tem outro estado que aquele mesmo tipo de ação são 2 guias, tem estado que para distribuir não precisa às vezes de custas, outro estado precisa de custas. Então, procure as portarias, as resoluções dos tribunais, sempre atualizadas, tá? Estabeleça uma periodicidade para atualizar esse tipo de material, de portaria e de normas dos tribunais, para que você esteja sempre atualizado. E na dúvida, pega o telefone e liga, tá? Se não está conseguindo, arruma um correspondente na cidade. Liga para um correspondente na cidade, que ele atua lá dentro da cidade, então ele vai conseguir te orientar, às vezes, com relação a guias daquela comarca, tá? E estabeleça sempre o seguinte, gente: saiu a publicação, fez ali o relatório se vai recorrer ou se não vai recorrer, envia a guia para o seu cliente. É um prazo ali de 48 horas, 72 horas no máximo, né? Lembrando que o seu cliente, ele também tem um fluxo para solicitar pagamento. Então, o quanto antes você informar para o seu cliente ali a necessidade do recurso, enviar a guia para ele para pagamento, melhor, né? Porque tem escritório que vai solicitar pagamento, vai enviar a guia lá no D-1, no D-2, que é o dia que ele está fazendo o prazo, né? E não quando ele avaliou a publicação. Isso queima o filme do escritório, né? O cliente precisa de prazo, principalmente empresas muito grandes, ela tem todo um fluxo, todo um procedimento para enviar para o financeiro, para autorizar pagamento. Então, assim, leu a publicação, viu se vai recorrer ou não? Tira a guia e envia para o cliente, tá? Quem tira guia, gente, é controladoria, tá? Não é advogado que fica tirando guia. Advogado tem que se preocupar com as questões técnicas, né? Em fazer ali uma boa peça, em consultar doutrinas, jurisprudências, estratégia de defesa, né? Para o seu cliente. Fazer guia, enviar para o correspondente, ligar para o correspondente e tal, isso é papel da controladoria. Todo o serviço administrativo do direito deve estar centralizado na controladoria. Isso você otimiza o tempo do seu advogado técnico, você reduz o seu custo e aumenta a qualidade do seu serviço, da prestação do seu serviço, porque ele está sendo realizado por pessoas que são aptas e estão exclusivamente fazendo esse tipo de atividade. Se você deixar isso lá dentro do seu advogado, vai ter que mastigar, assoviar, né? Aquele caso do chupacana, né? Tem que mastigar, assoviar e tal. É humanamente impossível. Ninguém consegue fazer, principalmente se tiver uma carteira muito grande ali com aquele advogado, né? Então, a gente tem que centralizar as atividades administrativas lá dentro da controladoria para que seu advogado da equipe técnica fique concentrado efetivamente na elaboração da defesa para o seu cliente, tá? Timesheet. Eu gosto de falar de timesheet. Sabe por quê? O advogado até arrepia a cabeça. O cabelinho dele fica tudo espetadinho assim, de tão nervoso. Ai, meu Deus, lá vem essa menina falar de timesheet. Vou falar sim, vou falar porque eu acho importante que os advogados tenham essa consciência de que precisamos aí mensurar a nossa produtividade. É só dessa forma que você consegue não procrastinar aí as suas atividades. Você descobre isso também, né? Então, vamos estabelecer timesheet, vamos controlar aí o que estamos fazendo de forma construtiva, entendeu? Para forma construtiva, não é pejorativo, forma construtiva, é para melhorar aí a produtividade do seu escritório, para mensurar a lucratividade do seu escritório, não é para ficar comparando um advogado ao outro, ok? É para coisas construtivas. Você só consegue aí, às vezes, enxergar certos tipos de coisa, apresentar números, apresentar resultados, às vezes dialogar com o seu cliente, negociar ali um valor, se você tiver timesheet, se você conseguir controlar ali onde que são gastas as horas,
né? E isso também é para o bem do advogado. Você consegue ali identificar onde você está gastando mais ou gastando menos. Você não faz isso com a questão financeira do seu escritório? Você não pega ali todos os gastos do seu escritório, não vai discriminando aqueles gastos ali de forma detalhada? Isso aqui é com custo indireto, isso aqui é pessoal, isso aqui é TI, isso daqui, né, é RH, isso aqui é TI, isso aqui é marketing. Você não discrimina todos os gastos do seu escritório? Então você também precisa discriminar as suas horas. Tempo é dinheiro. Você não controla o seu dinheiro? Então vamos controlar o seu tempo. Controlar de forma construtiva. Não é para comparar, né? É para você aí conseguir extrair informações de gestão para o seu escritório, tá? Então tenha sempre isso em mente. E você apresentar isso para o seu cliente é um diferencial. É um diferencial. Porque você, contra fatos, não há argumento. Então, você apresentar aí um relatório para o seu cliente, principalmente quando se atua no consultivo. Tem gente que acha que consultivo não tem que apresentar relatórios gerenciais. Tem sim, tem sim. Você está dando uma satisfação ali de como o cliente gastou aquele dinheiro. Para onde que foi aquele dinheiro ali que ele está te pagando. E aquilo é bom para você apresentar para o seu cliente ver onde que o dinheiro dele está indo, e para o escritório, para demonstrar ali todo o trabalho que está sendo realizado em função daquele cliente. Então isso é importantíssimo, né? Hoje a gente tem mania de falar né? Mas vocês já estão acostumados, né? Vamos lá. Alinhamento de expectativas. Isso também é muito importante. Deixa eu olhar a nossa hora aqui. Ainda estamos com tempo, tá? Alinhar as expectativas aí com relação ao seu cliente, tá? Isso é muito importante porque às vezes a gente acha que está fazendo um trabalho muito bem feito e não está tão bem feito, né? Ou então o cliente às vezes ele está esperando mais de você, tava ali criando uma expectativa grande aí com relação ao seu trabalho e você não estava sabendo. Então quando você tem um diálogo com o seu cliente, principalmente com relação a isso, quais são as expectativas dele, o que ele espera de você, você já consegue traçar aí melhor o que você deve entregar para o seu cliente. Isso é importantíssimo. Você alinhar as expectativas, ok? Tanto do seu cliente quanto do escritório, tá? Relacionamento com o cliente, né? Eu falei ali um pouco que o cliente ele tem que ter dentro do escritório ali uma referência com relação à carteira dele, né? Eu vejo um problema que eu acho que eu já discuti aí em outras lives, que é fácil de solucionar, né? É um problema, mas que ele é tranquilo de solucionar, é com relação à comunicação. Esse problema, a gente tem o problema de comunicação dentro do escritório, problema de comunicação interna no escritório. A gente tem problema de comunicação entre escritório e cliente. A gente está com um problema de comunicação no mundo, ok? Então, assim, vamos nos comunicar, gente. Vamos nos comunicar, diálogo, tá? WhatsApp, amo o WhatsApp, não vivo sem ele. Apesar que quando eu pego o meu celular, tem ali aquele tanto de verdinho ali, trocentas mensagens sem ler. Mas depois eu prego no celular e leio todas e respondo todas. Mas a gente precisa dialogar mais. A gente precisa pegar o telefone, ligar para o cliente, né? Porque às vezes digitando ali não passa a emoção, às vezes naquela mensagem que você quer falar, ou às vezes passa emoção demais naquela mensagem que você escreveu e não era uma coisa que você queria passar para o seu cliente. Então a comunicação a gente precisa trabalhar ela aí nas relações interpessoais, nas relações dentro do escritório, na relação entre cliente e escritório. Tá? E é importante que o cliente tenha uma referência dentro do escritório, o dono da carteira dele. Quem vai apresentar para ele ali os resultados, a quem ele deve recorrer no caso de uma dúvida, qual a área ali que ele tem um representante, tá? Isso é importante.
Nesse momento de pandemia, como realizar essa comunicação mais eficaz, né? O call, né? A gente tem aí o Zoom, a gente tem o Meet, a gente tem o Hangout, a gente tem o Skype, né? Essa comunicação via call, ela tá sendo bacana demais. As pessoas, inclusive, estão gostando muito e eu tenho certeza que vai ficar aí pós-pandemia muitos frutos produtivos com relação a essa comunicação online, né? Então, aproveite o WhatsApp, videozinho, né? De WhatsApp. O WhatsApp agora, antes ele limitava a 4 pessoas, agora não. Você pode falar até mais de 4 pessoas. Inclusive, se você tiver um grupo de WhatsApp, você já pode ligar direto do grupo. Você não precisa chamar pessoa por pessoa para fazer aquela conferência. Você já tem um grupo aí, você já chama direto no grupo, ele chama todas as pessoas. Tem um número limitado de pessoas, eu não vou saber afirmar para vocês, mas é muito prático. Então, a comunicação deve existir por call. É bacana ver a carinha das pessoas, né? Ver se o cabelo tá arrumadinho, se não tá, se a pessoa já tirou o pijama, se não tá. A gente só não olha da parte da blusa para baixo, né? Porque pode pegar igual o William Bonner, né? Então tá com a bermudinha, né? Então assim, mas daqui para cima a gente gosta de ver as pessoas, a comunicação fica aí muito mais prática, fica muito mais eficaz, né? Do que às vezes só um telefone frio, tá bom? Padrão de qualidade na prestação de serviços, né? Não preciso nem te falar. O pessoal rindo aí, é isso mesmo, né? Eu não vou dar uma levantada aqui pra vocês, não, que eu não sou boba, né? Arrumei bonitinho aqui em cima, ó. Vai ficar só esse bonitinho aqui pra vocês, tá? Então vamos lá, gente. Pra gente finalizar aí. Padrão de qualidade. Tem que estabelecer o padrão de qualidade. Seu escritório tem que ter padrão de qualidade. Se você não estabelecer o padrão de qualidade para o seu escritório, seus clientes vão acabar estabelecendo esse padrão para você. E pode não ser o melhor a se aplicar ao seu escritório, ok? Então, quem tem que aplicar o padrão de qualidade do seu escritório é você, sócio. É vocês, comitê de sócios. Tá? Estabeleça o padrão de qualidade aí com relação a atendimento ao cliente, a envio de relatórios, a desenhar fluxos e procedimentos, a alimentação do software do seu cliente, ok? Há informações com relação à carteira do seu cliente, processos ativos, processos encerrados, processo por área, tá? Isso é importantíssimo. Isso é qualidade, né? Às vezes aquelas coisas mais simples é a melhor qualidade que você pode apresentar para o seu cliente, tá? Padrão de qualidade deve ser medido de quanto em quanto tempo e com qual ferramenta? Software. A medição é diária, né? A auditoria, você às vezes estabelece ela, dependendo do fluxo, pode ser quinzenal, semanal, mensal, né? Então, o seu padrão de qualidade você tem que estabelecer de acordo com a carteira e exigências do seu cliente, ou o padrão do escritório, ok? Então, você deve fazer ali as auditorias para que você permaneça e avalie a qualidade da prestação do seu serviço, tá? Importante também avaliar ali a prestação do seu serviço, do atendimento também, tá? Seu cliente não só números de sistema, mas é o atendimento ao cliente também. Depende do software, você consegue essa informação, às vezes não, é só com relação a uma pesquisa mesmo com o seu cliente, tá? Então, assim, tenha isso em mente, tá, gente? Às vezes pode ser um assunto que muitas pessoas acham que é repetitivo, que é um assunto maçante, mas é um assunto que muitos escritórios não aplicam, ou que têm dificuldade de aplicar. Porque nós não estudamos 5 anos esses tipos de informações. Então, procure se atualizar, leia. Eu estou sempre indicando livros, tá? Para vocês poderem se aperfeiçoar aí com relação à gestão, empreendedorismo, inovação aí na área jurídica. Lá no Destaques, inclusive, nós temos uma organizada ali no Destaques,
agora tem só um destaque exclusivo só para leituras, tá? Depois eu vou incluir mais livros lá, para vocês lerem e poder se aperfeiçoar aí nesse assunto. Software é tudo dentro de um escritório? Te falo que mais de 50%, né? Porque ali no que mais de 50%, eu te afirmo que é mais de 70% ali dentro do escritório. Porque principalmente se ele também tiver consolidado também as informações financeiras. Se você tiver um módulo ali contencioso, construtivo e financeiro. Então, ele é mais de 70% ali do seu escritório, tá? Recomendo ter um software, os escritórios pequenos, os individuais, os que estão começando agora. Tem vários softwares aí de graça, sem custo nenhum, tá? Depois, na medida que a sua demanda vai aumentando, tem softwares aí super em conta e que atende uns requisitos básicos. E na medida que você quiser ir incrementando, a gente tem softwares de todos os valores, tá? E que tem de todos os módulos aí. Timesheet, workflow, financeiro, contratos, serviços, processos, tá? Saque, serviço de atendimento ao cliente, CRM. Então, tem vários softwares que tem vários módulos e que você vai avaliar de acordo com a sua necessidade, tá? Eu já falei numa outra live ali como escolher um software, mas depois, se vocês quiserem, me manda direct que eu, qualquer coisa, falo mais sobre software para vocês, tá bom? Então, gente, eu acho que era isso que eu queria passar para vocês. Muitíssimo obrigada aí pela atenção, tá? Me sinto muito lisonjeada aí com o prestígio de vocês. Vai ficar salvo no IGTV e também no nosso canal do YouTube. Quem não conhece nosso canal do YouTube, vai lá no canal, lá no YouTube, é Casa Gestão Legal. Tá? Lá também a gente tem alguns vídeos simulando o tratamento de publicações em 4 softwares, se eu não me engano, ADVWin, Legal One, Integra e Autojur. Depois eu pretendo fazer mais softwares de simulação, pretendo fazer mais vídeos de simulação dentro do software, mas na pandemia não tá dando, viu, gente? Me desculpa, acumular aí serviço de casa, filhos, serviço, igual todo mundo tá passando por isso, tá meio complicado para mim. Então, eu tô tentando atendê-los aí da melhor forma possível para que a gente não fique para trás em nada, né? Porque é o momento da gente se atualizar aí também, tá? Muitíssimo obrigada. Eu vou fazer o sorteio da nossa mentoria, tá bom? Tá falando aqui, parabéns pela nomeação, muitíssimo obrigada. Eu fiquei muito feliz mesmo pela nomeação, porque é uma coisa que eu estava aí batalhando há muito tempo, que eu acho importantíssimo estarmos bem representados, né, perante esse órgão da OAB, tá? Projuros é bom? É bom, muito bom. Tenho gostado de trabalhar nele. Também gosto dele, tá, Luiz? Projuros é muito bom. Vamos lá ao nosso sorteio? Deixa eu organizar aqui. Vou puxar aqui pra gente. Vamos lá. Vamos ver se deu. Caiu aqui. Vamos ver quem vai ser sortuda. Cruza os dedos aí. É sortuda ou sortudo? Esse aqui é o post oficial, ok? Nós estamos com 155 comentários. Hoje é o penúltimo sorteio, viu, gente? Segunda-feira, dia 29, é o último sorteio da mentoria. Vamos lá, vamos lá. Tantã. Espera aí que tá carregando. Lembrando que se sair gente repetida, eu vou fazer de novo até sair alguém que não foi contemplado, viu? Vamos lá, tá carregando ainda.
Carregou. Vamos lá. Opa! Apareceu uma aqui. Vamos ver. Não, essa aqui já foi sorteada. Luciana Brandão também já foi.